Bom dia, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos mais um dia aqui, dia 12 de julho, há 193 dias ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Desde 1º de janeiro até o dia de hoje, até o final do ano, vamos estar aqui juntos, lendo, ministrando, compartilhando esta palavra que é a palavra de Deus. E eu quero desde já, baseado nesta palavra, fazer aqui um apelo, porque nós lemos na Bíblia Sagrada que nós devemos levar as cargas um dos outros, que nós devemos ser liberais, que nós devemos ajudar uns aos outros, ter um espírito de compaixão pelo próximo. E eu vou colocar aqui na tela, você vai ver este irmão, meu amigo, meu irmão, crescemos juntos no Evangelho em Curitiba, na Assembleia de Deus ali, um grande pregador, um jovem que entregou a sua vida a Cristo e se doou pelo Evangelho, constituiu família, um homem honesto, um homem fiel à sua esposa, tem 2 lindos filhos que eu conheço, é meu amigo particular. E o ano passado ele foi diagnosticado aí com uma enfermidade terrível e ele está precisando da ajuda dos irmãos, dos amigos para poder fazer estas consultas via particular, devido ao excesso de recursos médicos destinados à pandemia. Algumas outras áreas da saúde estão precárias e os exames que ele ia fazer o SUS não está cobrindo. E ele está precisando da nossa ajuda. Pensa num jovem, num homem de Deus que se gastou no Evangelho. Pregador, viajando para cima e para baixo, orando. Jesus usando ele para batizar milhares de pessoas com o Espírito Santo, curando pessoas, um instrumento de bom manejo na mão de Deus. E agora é ele que está precisando. Um homem de fé, um homem de esperança e um homem de Deus. Então eu vou colocar aqui, se você puder fazer a sua doação via Pix, ajuda este homem de Deus. Eu já fiz a minha doação, já contribuí com ele e agora eu creio que você pode ajudá-lo. Você ajude com aquilo que o Senhor ministrar no seu coração. Está aí o Pix dele, do Marco Aurélio, meu amigo, meu irmão. Ele é aqui próximo de Imperatriz, lá em Joinville, Santa Catarina. Ajude ele. Não vai faltar o pão e o leite na sua mesa. Deus vai mandar provisão para você, porque você vai estar fazendo uma obra de Deus, ajudando o próximo. Alguém que deixou de sonhar os sonhos próprios para sonhar os sonhos de Deus aqui nesta terra. Ok? Então, debaixo dessa palavra profética, eu peço que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos anotar aí as referências da leitura da palavra do dia de hoje, 12 de julho, 193 dias lendo a palavra de Deus. Nós vamos começar a leitura agora no Novo Testamento, livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. E depois lá no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 12, do versículo 32 a 1 Reis, capítulo 13, versículo 34. E o primeiro capítulo do livro de Joel. Ok? Vamos à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção àqueles irmãos agora que vão fazer a leitura da palavra de Deus juntamente conosco, espalhados pelo Brasil e pelas nações. Que o Senhor venha abençoá-los em teu nome. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão. A igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados por Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os santos em todo lugar que invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso.
Que a graça seja com vós e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo. Pois em todas as coisas fostes enriquecidos por Ele, em toda palavra e em todo conhecimento, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus. Deus é fiel, pelo qual fosse chamado para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo julgamento. Pois me tem sido declarado a respeito de vós, meus irmãos, pelos quais são da casa de Cleoé, que há contendas em vós. Agora digo isto a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga em seu próprio nome fostes batizados. Eu batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou não para batizar, mas para pregar o Evangelho com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Livro agora de 1 Reis, capítulo 12, 32... ao capítulo 13, 34. Nós vamos ler agora a Bíblia Sagrada. Vamos lá. E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, semelhante à festa que existe em Judá. E ele ofereceu sobre o altar. Assim ele fez em Betel, sacrificando os novilhos que havia feito, pois em Betel os sacerdotes dos lugares altos, os quais ele havia feito. Assim ele ofereceu sobre o altar que havia feito em Betel no 15º do 8º mês, a saber, no mês que ele havia imaginado no seu próprio coração, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, ofereceu sobre o altar e queimou incenso. Eis que veio ali um homem de Deus oriundo de Judá, pela palavra do Senhor até Betel, e Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar o incenso. Ele gritou contra o altar na palavra do Senhor e disse: ó altar, altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti ele oferecerá os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti. Ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo: este é o sinal o qual o Senhor falou: eis que o altar será rasgado, e as cinzas que estiverem sobre eles serão derramadas. Sucedeu que quando o rei Jeroboão ouviu os dizeres do homem ao qual ele havia gritado contra o altar em Betel, ele estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: apanhá-o. E a mão ao qual ele estendeu contra ele secou-se, de modo que não conseguiu recolher novamente. O altar também foi rasgado e as cinzas derramadas no altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. O rei respondeu e disse ao homem de Deus: suplica agora a face do Senhor teu Deus e ora por mim, para que a minha mão possa ser restaurada novamente a mim. E o homem de Deus buscou o Senhor, e a mão do rei foi-lhe novamente restaurada,
e se tornou como era antes. O rei disse ao homem de Deus: vem para casa comigo, refresca-te, e te darei uma recompensa. E o homem de Deus disse ao rei: se tu me deres metade da tua casa, nela não entrarei contigo, nem comerei pão, tampouco beberei da água neste lugar, porque assim me foi incumbido pela palavra do Senhor, dizendo: não comas pão, nem bebas água, tampouco retorne pelo caminho o qual vieste. Assim ele foi por outro caminho e não retornou pelo caminho que veio até Betel. Ora, um profeta velho que habitava em Betel, e os seus filhos viram e lhe contaram sobre todas as obras do homem de Deus havia feito naquele dia em Betel, e as palavras que ele havia falado ao rei. E eles também a contaram ao seu pai. E disse-lhes a seu pai por qual caminho ele foi, portanto que seus filhos haviam visto por qual caminho um homem de Deus, o qual veio de Judá e havia ido. Ele disse a seus filhos: selai-me um jumento. Assim eles selaram um jumento e seguiu montado sobre ele. E foi atrás do homem de Deus e o encontrou assentado debaixo de um carvalho e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: sou eu. Então disse: vem para casa comigo e come pão. E ele disse: não posso retornar contigo, nem entrar contigo, tampouco comerei pão, ou beberei água contigo neste lugar, porque foi-me dito pela palavra do Senhor: não comerás pão, nem beberás água ali, tampouco retornará pelo caminho que vieste. E ele lhe disse: eu também sou um profeta, como tu és. E o anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo: vai, traza de volta para dentro da tua casa, para que ele possa comer pão, beber água. Ele, porém, mentiu. Assim ele voltou com ele, comeu pão na sua casa e bebeu água. E sucedeu, quando ele estava assentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o trouxe de volta. E ele gritou ao homem de Deus que vinha de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto tens desobedecido a palavra do Senhor, não tens guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, mas retornaste, comeste e bebeste água neste lugar, o qual o Senhor disse: não comas nem bebas, na tua carcaça não virá o sepulcro dos teus pais. Sucedeu que depois que ele havia comido o pão, depois que havia bebido, ele selou para si um jumento, a saber, para o profeta que o fizera voltar. E quando ele se foi, um leão o encontrou à beira do caminho, o matou, e a sua carcaça foi lançada no caminho. E o jumento permaneceu em pé junto a ela, e o leão ficou em pé junto à carcaça. E eis que os homens que passaram viram a carcaça jogada pelo caminho, o leão de pé junto à carcaça, e eles viram e contaram isto na cidade onde habitava o velho profeta. E quando o profeta que o trouxe de volta para o caminho ouviu acerca disso, ele disse: é o homem de Deus que foi desobediente à palavra do Senhor, por isto o Senhor o entregou ao leão, o qual o rasgou, o matou, segundo a palavra do Senhor, o qual ele me falou. E ele falou aos filhos, dizendo: selai-me um jumento, e eles selaram para ele. E ele foi e encontrou a sua carcaça jogada no caminho, e o jumento e o leão em pé junto à carcaça. E o leão não havia comido a carcaça, nem despedaçado o jumento. O profeta tomou a carcaça do homem de Deus e a colocou sobre o jumento e a trouxe de volta. E o velho profeta veio à cidade para prantear e sepultá-lo. E ele colocou a sua carcaça no seu próprio sepulcro, prantearam sobre ele, dizendo: ai, meu irmão. Sucedeu que depois dele ter sepultado, ele falou aos seus filhos, dizendo: quando eu estiver morto, sepultai no sepulcro no qual o homem de Deus está sepultado. Colocai meus ossos ao lado dos seus ossos.
Porquanto se cumprirá a palavra do Senhor, clamou contra o altar em Betel, e contra todas as casas dos lugares altos que estão nas cidades de Samaria. Pois todas as coisas Jeroboão não deixou o seu mau caminho. No entanto, mais uma vez, fez dos menores do povo sacerdotes dos lugares altos. Qualquer um que quisesse, ele o consagrava, e este se tornava um sacerdote dos lugares altos. Esta coisa se tornou pecado para a casa de Jeroboão, para cortá-la e destruí-la da face da terra. Livro Joel, capítulo 1. E a palavra do Senhor veio a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e dai ouvidos todos os habitantes da terra. Isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Dizei isto aos vossos filhos, e que vossos filhos digam aos seus filhos, e os seus filhos desses a outra geração. O que ficou da taturana, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, a largata verde comeu. E o que ficou da largata verde, a largata de borboleta comeu. Despertai, vós bêbados, chorai, gemei, todos vós que bebeis vinho por causa do vinho novo, porque é tirado da vossa boca. Porquanto uma nação subiu contra a minha terra, forte e sem número, cujos dentes são como dentes de um leão, ela tem uma queixada de um leão. Ela se tornou como uma videira em dejeto, tirou uma casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou fora, e seus galhos se embranqueceram. Lamenta como uma virgem envolvida em um pano de saco pelo marido da sua juventude. A oferta de alimento e a oferta de bebida foram cortadas da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, lamentam. O campo está arruinado, a terra lamenta, porque o trigo é desperdiçado, o vinho novo se secou e o azeite se acaba. Envergonhai-vos, ó lavradores, chorai vós, ó produtores de vinho, pelo trigo e pela cevada, porque a colheita do campo pereceu. A videira está seca, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira. Todas as árvores do campo estão secas, porque a alegria dos filhos dos homens secou. Cingivos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Venham e passai a noite toda em pano de saco, vós ministros de Deus, porque a oferta de carne e a oferta de bebida forte foram cortadas da casa do nosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos e todos os habitantes desta terra da casa do Senhor, nosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e é como uma destruição, o Todo-Poderoso virá. Porventura o mantimento está cortado diante dos vossos olhos, sim, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus. A semente está podre debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, armazéns são quebrados, porque o trigo secou. Como gemem os animais, as manadas de gados estão perplexas, porque não tem pasto. Sim, os rebanhos de ovelhas foram desolados. Ó Senhor, a ti clamei, porque o fogo devorou os pastos do deserto. A chama queimou todas as árvores do campo. Todos os animais também clamam a ti, porque os rios de águas se secaram, fogo devorou os pastos do deserto. Finalizamos a leitura do dia de hoje. Que leitura sensacional, que revelações de Deus para o nosso dia, ok? Lembrando você que compartilhou o início, a leitura da palavra, não se esqueça, eu avisei no início e volto a chamar a sua atenção.
a despertar você, a ser generoso, a manifestar a sua gratidão a Deus por homens e mulheres de Deus que pregam o Evangelho do Senhor. Eu conheço o pastor Marcos Aurélio desde a minha juventude, quando nos conhecemos e crescemos juntos na igreja da Assembleia de Deus em Curitiba. É um jovem cheio do Espírito Santo, casado com uma só mulher, pai de 2 crianças sensacionais e um jovem que percorreu o Brasil de ônibus, de carro, a pé, moto, avião, pregando o Evangelho de Cristo. Atualmente, há alguns anos, ele reside em Joinville, Santa Catarina, e desde o ano passado ele está cometido de uma doença onde os seus tumores estão ganhando força no seu corpo e ele precisa de um tratamento particular, ok? Vamos ajudar esse homem de Deus. Eu já fiz a minha contribuição, já dei a minha oferta, espero que você, movido pelo Espírito Santo, ajude esse homem de Deus. Está aí o contato dele, você pode fazer o depósito via Pix, e se você sentir de Deus de compartilhar conosco o comprovante do seu depósito, eu vou orar por você, eu vou subir num monte e vou apresentar a sua oferta a Deus, para que Deus recompense você 100 vezes mais daquilo que você está fazendo em prol de um grande homem de Deus. Eu não estou falando de alguém que eu não conheça, eu estou falando de um homem de Deus que eu conheço, que convive, que vem na minha casa, senta na minha mesa, o qual já esteve assim em Curitiba, aqui em Imperatriz, quando eu trouxe, carinhosamente conhecido como o Carequinha de Jesus. É um homem de Deus. Deixa Deus te usar. Precisamos aí reunir 30 mil reais. E somente os filhos de Deus, o qual o Senhor tem, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele compartilha com seus filhos juntos. Todos somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos poder ajudar este homem de Deus. Eu faço o meu apelo a você, que é sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você e vamos à oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar agora, em específico, pelo meu irmão, meu amigo, Marcos Aurélio. Senhor, um jovem, Pai, que entregou a sua vida a Ti, que o Senhor tirou das drogas, que o Senhor tem usado ele poderosamente, aonde o Senhor o levou, vidas foram restauradas, vidas foram batizadas com o Espírito Santo, vidas foram curadas, meu Pai. Deus, o Senhor deu a ele uma família, filhos que ainda são tão pequenos, Pai, que nós humanos unimos a nossa fé para clamar a Ti, para que essa enfermidade seja repreendida, esses tumores não resistam ao poder do nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor visite ele agora, que se é para ele fazer esse tratamento, meu Pai, e o Teu nome ser glorificado, Deus de poder. O que é 30 mil reais para quem é o dono do ouro e da prata? O Senhor pode nos usar. O Senhor já tem usado pessoas, amigos, desconhecidos, mas que têm um coração voluntário, um coração desprendido, Pai, para ajudar os Teus filhos, pregadores do Evangelho, homens de fé, homens que deixaram de viver os seus sonhos para viver os sonhos de Deus na terra. Eu clamo pelo Teu filho. Se é para ele fazer o tratamento, que ele faça e saia dali curado. Se é para ele receber a cura instantânea, que cada tumor seja desfeito, destruído, e que ele seja são, do alto da cabeça à planta dos pés, nas veias, nas artérias, nos músculos, nos órgãos vitais do seu corpo, que nenhuma toxina, enfermidade, vírus, bactéria fique no templo do Espírito Santo. Deus, os seus filhos estão clamando. Ele tem uma família para alimentar e para ajudar. Ele tem sonhos e projetos do Senhor para realizar nesta terra. Que ele possa sair, Pai, dali com experiências mais profundas em Ti, do Teu amor derramado sobre a sua vida. Sei que o Senhor tem um propósito nisto, então que ele seja curado. No Teu nome é o que nós pedimos e Te agradecemos. Eu também Te apresento a minha mãe, que está passando por uma ecografia, que o Senhor venha ali estar revelando o que ela tem. Se é uma enfermidade maligna, nós repreendemos no nome de Jesus.
Se é uma enfermidade o qual ela precisa passar por um tratamento também, que o Senhor dê condições aos médicos para fazer o tratamento adequado. E se for para ela ser curada, pelo poder do nome de Jesus, que ela receba a cura, no nome de Jesus. Tanto orando pela minha mãe, quanto por Marco Aurélio, está aqui representado todos os irmãos do projeto Leia a Bíblia, quem nos segue nas mídias sociais, que estão enfermos, ou que tem alguém enfermo, que eles sejam alvos da tua bênção, da cura e da libertação. É o que nós oramos hoje e profetizamos. Vida e vida em abundância, no nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado, a glória seja dada a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus. Oferte para esse grande homem de Deus.